E o Tião Galinha jura que vai acabar com a vida do José Inocêncio ao descobrir que foi feito de trouxa, com um pacto que não levaria ele a nada. O homem fica furioso e incontrolável ao ficar sabendo da mentira inventada pelo Zé Inocêncio e promete vingança. É aí que o Egídio pega carona nesse ódio do Tião e oferece uma arma para ele acabar com o inimigo de uma forma mais fácil. E assim, apoiado pelo patrão, Tião Galinha baixa lá na fazenda do Inocêncio cobrar satisfação. Joana reclamará com o pastor Lívio sobre o trato do Tião com o Cramulhão em troca de ter o próprio mascotinho na garrafa. Comovido por essa situação, o religioso vai até o José Inocêncio esclarecer essa história. E então o coronel explica que tudo não passou de um causo que ele inventou. Pois veja, pastor, com seus próprios olhos, olhe, é um enfeite. Eu lhe digo, mas pode tirar a tampa aí que ele não escapa. Fala o José Inocêncio entregando a garrafinha com o cramulhãozinho para o pastor. O pastor, segurando a garrafa nas mãos, dá uma risada e fala: Eu tô vendo, Inocêncio, tá se vendo que é só um enfeite. Mas o problema é que aquele infeliz tá lá na fazenda do coronel Egídio pra cima e pra baixo com aquela galinha debaixo dos braços. José Bento, que estará ouvindo a conversa dos dois, vai ficar indignado junto com todo mundo, sem entender como o Tião pôde acreditar nessa história. E o pastor Lívio então diz: Olha, ele não só acreditou, mas a tal ponto como nem trabalha mais. Aliás, se não fosse Dona Patroa, ele e as crianças já estariam no olho da rua. Boquiaberto com a repercussão do seu conto, o José Inocêncio tenta se justificar para o pastor, dizendo que não foi a intenção dele, e ainda por cima vai defender dizendo que a receita que ele passou era para fazer qualquer cristão desistir de uma ideia dessa. Onde já se viu, pastor? Alguém capaz de pensar que é possível chocar um ovo debaixo do braço 21 dias, 21 noites, mas só sendo é muito besta. Tanto o Buba quanto o Teca, José Bento, todos que estarão ali vão dar risada, tirar sarro da ingenuidade do Tião Galinha. E o pastor fica incomodado com aquilo e explica: Olha, é muita ingenuidade, não é, coronel? Ele tá crente que vai conseguir o diabinho dele. José Augusto, por sua vez, fala que Tião só conseguirá isso se for na mesma feira que o pai dele foi comprar o objeto. E o pastor Lívio joga real. Olha, vocês estão brincando com coisa séria, viu? José Inocêncio ainda tenta amenizar sua culpa, dizendo: Deixe ele, pastor. Já já ele vai desistir dessa ideia. Sabe, é só a galinha dele não botar ovo no dia e na hora marcada. O pastor fica indignado mais uma vez, e José Inocêncio então explica a parte do plano. Olhe, pastor, veja bem, na receita que eu dei a ele, eu disse que essa galinha, ela tinha que botar esse ovo na noite de sexta-feira da paixão, e tinha que botar esse ovo na mão dele. Esse ovo não pode tocar o chão. Pastor Lívio fica em choque mais ainda. Meu Deus, isso não tem cabimento, uma coisa dessa. José Inocêncio ainda acrescenta: Pois foi, pastor. Eu disse isso para complicar ainda mais a receita, para ele desistir dessa ideia maluca. E ainda diz que quando o diabinho nascesse lá, quando chocasse o ovo debaixo do braço dele, ele tinha que perder um ente querido. O pastor vai ficando cada vez mais em choque com essa história. José Inocêncio ainda prossegue: Pois eu tô lhe dizendo, pastor. Ele me disse aqui na minha frente, na minha sala, ele disse que a mulher dele ele não queria botar nesse trato, que ele gostava era muito dela, mas que ele estava disposto a perder um dos filhos. Vocês não estão entendendo que eu criei essa história toda, essa barbaridade para desestimular esse infeliz a querer ter esse diabinho dentro da garrafa. Mas também, o sujeito é muito tinhoso. Pastor Lívio apenas completa: seu Zé Inocêncio é um infeliz. Ele tá incrédulo na vida, a ponto de querer abrir mão de um dos filhos dele pra ter um diabinho desse pra lhe proteger. José Inocêncio fica desacreditado.
Ele insiste em dizer para o pastor que criou tantas dificuldades assim para desestimular o Tião, mas que nada funcionou pelo jeito. O pastor então conclui: olha, e não deve se fazer pouco da crendice desse povo não, viu, coronel? Nem por brincadeira. José Inocêncio vai perceber e assumir o erro e diz: tá certo, pastor. O senhor tá certo, me faça o favor. Quando passar lá por aquelas bandas, fale com ele. Mande o pobre vir aqui falar comigo. Já no dia seguinte, o pastor chega na casa do Tião e encontra apenas a Joana. Além de ficar feliz com a presença do pastor, ela fica surpresa ao descobrir que ele está lá para conversar com o Tião. Ô pastor, que bom. Converse com ele mesmo, ô pastor, o homem doidou de vez. Ele não toma mais banho, não entra mais em casa nem para comer, nem para dormir, ele não liga nem mais para criança. O pastor, que já sabia dessa história por cima, fica ainda mais chocado. Não me diga, Joana. Então eu preciso é mesmo falar com ele. Pois fale, pastor, pois fale, me ajude. Que eu já, não tô sabendo mais lidar com isso. Pois imagine, pastor, que ele tá querendo é tirar todos os santos de casa, modo de coisa ruim entrar. Tá desse jeito o homem. Ele não vê mais nada, não enxerga mais nada, não liga pra outra coisa que não seja aquela galinha. Olhe, Deus que me perdoe, mas até parece coisa do demo mesmo. O pastor, já sabendo de tudo, que tudo não passa de uma farsa, apenas tenta consolar a Joana. Eu sei, Joana, mas isso não é coisa ruim não. É apenas uma grande bobagem que colocaram na cabeça dele. Uma coisa tão absurda que me espanta ele ter acreditado. Joana, por outro lado, defende dizendo que o marido é um sonhador. O pastor então toma o último gole de café e diz que, já saindo de casa, o rumo dele é encontrar o Tião. É o desespero, né, Joana? Mas olhe, fique calma que eu vou conversar com o Tião. E a gente vai dar um jeito nessa história toda. A pobre coitada então agradece o pastor. Me faz isso, pastor, me faz. Faz isso por caridade, eu lhe peço pelos meus meninos. O pastor então, já de saída, apenas diz: pois é, Joana, eu preciso só perguntar a ele qual foi dos meninos que ele deu a alma em troca desse tal capetinha que ele quer criar. Ao saber que o marido prometeu a alma de um dos filhos, a Joana vai à loucura e promete quebrar o pau quando ele chegar em casa. Por fim, o pastor vai atrás do Tião na roça. Lá ele encontra o pobre com a galinha por debaixo dos braços, como era esperado. Lívio confessa para ele o que ficou sabendo a respeito da lenda e que José Inocêncio somente criou essa história toda para forçar uma desistência do plano. A reação do Tião Galinha será até que esperada, mas o negócio perderá o controle quando ele encontra com o Egídio. O homem se sentirá passado para trás pelo ricaço e promete para o pastor Lívio que não deixará barato tudo o que José Inocêncio fez ele passar. Dessa forma, o pastor se preocupa e corre de volta a avisar o José Inocêncio que o infeliz não reagiu bem à notícia e que é bom o coronel ficar com os olhos bem atentos. Enquanto isso, se sentindo humilhado, o Tião conta sua fúria para o Egídio e promete se aliar a ele para acabar com o pai do João Pedro. Na mesma hora, o coronel comemora a reação do funcionário e oferece todo o apoio do mundo para o marido da Joana. O antagonista empresta um cavalo para o Tião e, mais que isso, ele oferece também uma arma para facilitar o serviço. Tião recusa, garantindo já ter em mente um jeito melhor de tirar a vida do Inocêncio. Olha, se for o caso dele tá mangando, deu, patrão. Eu pico o mardito com meu facão. Não precisei de mais que isso contra dois. Egídio, mesmo assim, acha que seria mais garantido ele levar uma espingarda. Pois é, Tião, mas veja bem, nenhum daqueles infelizes que você matou no mangue tinha o corpo fechado como diz a Inocêncio. Revoltado, Tião recusa mais uma vez, garantindo: mas eu abro ele na ponta da faca, ele que me espere. Ao ver que o marido está cheio de ódio, a Joana fica preocupada e corre pedir ajuda da dona patroa para controlar a situação. A Beata, por sua vez, fica horrorizada e fala: mas como é que pode Tião Galinha me jurar um homem como o Coronel Inocêncio de morte? E Joana diz:
A senhora não conhece Tião. Dona Patroa continua. Se soubesse que ele é capaz de uma coisa dessa, mas eu não tinha nem acolhido ele aqui na fazenda. Enquanto isso, o Tião chega na fazenda do José Inocêncio cuspindo fogo. José Inocêncio, que já estará à espera do infeliz, consegue contornar a situação, mesmo com o Tião com os olhos vermelhos de raiva. Não se bota esperança no coração de um homem desse jeito, ô seu Zé Inocêncio. Mas não, nem por brincadeira. Esperança é coisa séria. José Inocêncio não vai voltar atrás da história que inventou, mas coloca o Tião contra as próprias atitudes, fazendo o coitado se sentir culpado pelo plano não ter dado certo. Mas você vem aqui em minha casa me aborrecer, me implorando pela receita do meu capetinha. Eu lhe dou a receita e na primeira oportunidade você conta tudo pra tua mulher. E você ainda fica desfilando pra cima e pra baixo com essa galinha, deixando todo mundo de orelha em pé. E tinha que ficar com ela nos braços, fazendo propaganda dos nossos tratos pra Deus e o mundo. Você pensou na situação em que eu fico agora? Eu lhe contei aquilo em segredo, seu Tião. Depois disso, Tião abaixa a guarda e acaba sendo enrolado mais uma vez pelo José Inocêncio. E então, o coronel acaba colocando escondido um ovo na gaiola da veinha do Tião, acusando que o trato dele não deu certo porque ele contou para Deus e o mundo. Somente assim Tião controla sua fúria. Ele desiste de acabar com a vida do José Inocêncio e também de continuar com essa história de ter o próprio diabinho. Se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais!